aí galera da Uncisal Polo Maceió, no curso de Física Licenciatura. Eu sou o Antônio Bispo, junto com meus colegas Lucas e Keilo, iremos realizar um experimento para demonstrar uma associação de resistores em série e em paralelo. Eu vou listar os materiais utilizados para a realização do experimento, lembrando que esse material é de baixo custo, um experimento de baixo custo. A gente utilizou aí alguns pedaços de fios de cobre, utilizamos 4 bocais de lâmpada e utilizamos 2 lâmpadas bivolt. Utilizamos também alguns pedaços de esparadrapo para fixar os fios na base. Eu vou passar aí para o meu companheiro Lucas e ele vai fazer a demonstração do nosso experimento em funcionamento. É com você aí, Lucas, vai lá, cara. Então, a montagem do experimento não tem lá muito segredo, não tem muito mistério. Vocês percebam aqui, ó, que eu passei aqui um fio em cada terminal aqui, ó, dos bocais. Utilizei esse tipo de tomada aqui, que é um tipo de tomada que eu tinha, na verdade, aqui em casa, que eu utilizei para fazer o experimento. Então vocês vejam aqui, ó, o experimento vai ficar assim, né? A gente vai ver aqui o nosso fio passando aqui, ó. É um fio único, né? Que vai acabar passando aqui por entre os terminais aqui dos nossos resistores, né? Então não tem muito mistério fazer essa montagem aqui. Tem um parafusinho aqui nesse tipo de bocal, um bocal de cerâmica. Tem um parafusinho que você descasca o fio e acopla aqui, faz a ligação, né? Aqui foi a nossa associação em série. Na nossa associação em paralelo, é basicamente a mesma coisa, com o detalhe que eu utilizei também um cabo que eu não utilizava aqui em casa, né, para ser a nossa fonte de alimentação, para ligar no 220. E a gente percebe aqui, ó, o mesmo bocal de cerâmica que tem aquela partezinha, né, para a gente colocar aqui, ó, os parafusos para a gente fazer a ligação. E a gente percebe aqui, ó, as emendas que foram feitas aqui, ó. A gente percebe que é um fio único que passa nas laterais aqui, ó, mais as ligações aqui nas pontas e no meio aqui, ó. A montagem do experimento é muito simples, não tem muito mistério. E é isso aí, meus amigos. Olá, meus amigos. Lucas Melo, do curso de Licenciatura em Física da Universidade de Ciência da Saúde de Alagoas. Nobres, vamos fazer um experimento simples aqui, um experimento de resistores. Aqui a gente vê 2 associações feitas. A gente vê aqui a primeira aqui, uma associação feita em série, onde a gente tem apenas um único fio aqui, ó, que passa por todo o circuito aqui, ó. Em cada resistor desse aqui, será uma tensão de 110 volts. Estou ligado aqui no cabo de alimentação aqui de 220 volts. A tensão de 110. Ou seja, a luminosidade aqui será menor. Vamos lá, fazendo aqui o teste. A gente percebe que as 2 lâmpadas foram acesas. Se a gente desligar uma das lâmpadas, fazendo isso aqui, ó, o circuito inteiro para de funcionar. Simplesmente parou de funcionar. Aqui foi a ligação em série. A gente vai fazer aqui o nosso circuito agora em paralelo. Vamos ver como funciona. Percebam que no nosso circuito aqui em paralelo, se eu colocar apenas uma lâmpada, ela vai se acender. Por quê? Temos aqui o nosso cabo de alimentação 220 volts. Nessa daqui também estará sendo os mesmos 220 volts, ou seja, a diferença de potencial serão iguais, né, nos 2 casos. Vamos aqui acrescentar a próxima lâmpada. Então é isso, acrescentando aqui a próxima lâmpada, a gente percebe que o circuito funciona normalmente, ou seja, 220 volts da diferença do tipo de ligação. A gente percebe aqui o nosso cabo de alimentação. Fala aí, meus consagrados, estou terminando aqui de editar o vídeo, então me permita dar essa explicação para vocês. Vê só,
Primeiramente, por que estudar os resistores, né? O resistor é esse equipamento elétrico, aí, esse elementozinho elétrico que converte energia elétrica em energia térmica, né? Através do efeito Joule, certo? E existem consequências disso, tá? Mas por que estudar a associação de resistores? Porque os elementos de um circuito, eles se comportam da mesma forma que os resistores associados. Tanto é que você viu aí o Lucas falar resistores utilizando lâmpadas, mas é porque tem o mesmo comportamento, tá? Então é bem simples. Você tem aí a DDP, que é a tensão elétrica, né? Que é aquela diferença de potencial, que é o que impulsiona os elétrons a se movimentarem em um condutor. E esse movimento ordenado de elétrons é a corrente elétrica. Bom, só te peço perdão, estou um pouquinho gripado, tá? Mas como é que funciona? Numa associação em série, é contínuo. Você tem um resistor sempre ligado no outro. Você viu lá uma lâmpada ligada na outra e depois é que ia para outra parte do circuito, para a parte neutra. Então, como é que funciona ali? Ali é uma linha contínua, a corrente que passa por ali é a mesma, mas em compensação, cada emendazinha daquela eu tenho pontos de potencial diferente. Por isso que eu tenho uma diminuição na tensão elétrica, por isso que vocês ouviram o Lucas falar que tinha ali a alimentação toda era de 220, mas dividia-se igualmente 110 para cada lâmpada, já que elas são iguais. Mas a corrente permanece a mesma, certo? Já numa associação em paralelo, a gente tem os mesmos pontos potenciais. A gente só tinha uma emendazinha ali, que na eletricidade a gente chama de emenda rabo de rato, que é aquela que ela ramifica para vários pontos. E aí eu tinha somente esses dois pontos, ou seja, só uma diferença de potencial, dividindo ali para as duas lâmpadas. E aí nesse caso a tensão elétrica é que permanece constante e a corrente é que foi dividida para cada lâmpada. Qual é a vantagem que eu tenho nesse tipo de associação? A independência. Como vocês puderam ver lá na demonstração de Lucas, uma lâmpada ela acendia independente da outra, certo? Independente de ter até uma lâmpada lá no bocal, diferente da associação em série, né? Lembra muito aqueles pisca-piscas mais antigos, que quando queimava um, queimava a fileira toda. Então, ela perde essa independência por conta disso, tá? Então tá aí a explicação, galera. Até a próxima.